Eu quero, na tribuna no dia de hoje, primeiro cumprimentar os companheiros de Santa Rosa que estão nos visitando hoje aqui nessa casa e, ao mesmo tempo, dizer que apresentei, ainda no ano de 2000, um projeto que regulamenta o FUST. Senhor presidente, esse projeto que regulamenta o FUST tem o objetivo de tornar universal esse fundo. Ele determina que pelo menos 30% dos recursos a ele destinados sejam aplicados em educação. Entendo, senhor presidente, que são absolutamente extraordinários as possibilidades que as novas tecnologias de informação abram uma discussão profunda na valorização da educação. Por saber também que a efetiva aplicação dessas técnicas inovadoras demandam gastos e investimentos vultuosos, é que resolvi, senhor presidente, provocar esse debate sobre um tema tão importante que abre um universo enorme de possibilidades. Sempre defendi que é absolutamente necessária a necessidade de o Estado reduzir essa desigualdade mediante a disseminação do uso das tecnologias da informação nos estabelecimentos públicos de ensino. O acesso a redes digitais de informação, principalmente a internet, abre uma infinidade de possibilidades de aperfeiçoamento do processo educacional no nosso país, na medida em que alunos e professores passam, baseado na força desse fundo, a ter acesso aos conteúdos disponíveis nessas redes, tem-se a oportunidade de elevar e muito a qualidade de ensino no Brasil. Senhor presidente, infelizmente, essas possibilidades não estão ainda abertas para todos. O aproveitamento das novas tecnologias de informação requer gastos com equipamentos e serviço de telecomunicações, na maioria das vezes fora do alcance das escolas públicas, ou seja, dos mais pobres. Dessa forma, corremos o risco de vermos instaurado um verdadeiro apartheid digital, ou seja, a grande maioria dos estudantes pobres ficariam excluídos das oportunidades do desenvolvimento. Essa situação não configura apenas flagrante injustiça social, mas também uma séria desvantagem competitiva para o Brasil no mercado internacional, pois deixaremos de contar com homens e mulheres qualificados e versados nessas novas tecnologias. Assim sendo, ficou evidente a necessidade de atuação por parte do Estado brasileiro no sentido de fazer os devidos investimentos para dotar as escolas públicas da infraestrutura necessária ao aproveitamento das oportunidades trazidas pelas novas tecnologias. Senador João Ribeiro, um dos importantes instrumentos de que se dispõe para fazer isso é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. A Lei 9.998, de 17 de agosto de 2000, que criou o FUST, determinou que 18% dos recursos do fundo devem ser aplicados em educação. Essa quantia mostra-se por demais modesta diante do desafio a ser enfrentado. A informatização das escolas públicas brasileiras precisa seguir adiante e ser ainda mais fortalecida e ampliada. Foi assim, então, senhor presidente, que apresentei o projeto a fim de destinar parcela maior dos recursos do FUST para aplicação em educação. O meu projeto, que foi o primeiro que deu entrada no Congresso, outro foi copiado depois,
E mandaram também para a Câmara atrás do meu, mas o meu garantia os 30% do FUST para a educação. Pois bem, senhor presidente, esse projeto, o primeiro aprovado aqui no Senado, e há poucos dias eu recebi uma excelente notícia de que a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou o PL número 691 de 2007. Esse é o novo número que o projeto de nossa autoria recebeu na Câmara. Quero agradecer o empenho do presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia daquela Casa, o ex-senador Eduardo Azeredo, e também o relator da matéria, deputado Júlio Campos, que lá argumentaram que o melhor projeto era o mais antigo, consequentemente de nossa autoria, e não havia mais motivo nenhum do projeto continuar congelado nas gavetas daquela casa. E, finalmente, com o trabalho desses dois deputados, lembro aqui do ex-senador Eduardo Azeredo e do deputado Júlio Campos, o projeto foi aprovado. Com esse projeto, o total do recurso do FUST serão aplicados, no mínimo, 20% em educação básica dos estabelecimentos públicos de ensino e 10% em atividades da área da ciência e tecnologia, totalizando os 30% que eu propus. O saldo do fundo é estimado, senhor presidente, em 12,5 bilhões. E o relator do projeto, deputado Júlio Campos, espera a aplicação de pelo menos 2,4 bilhões para a educação e 1,2 bilhões para a ciência e tecnologia na mesma área. Fiquei muito feliz com a aprovação e o reconhecimento desse projeto, que já que se fala tanto em educação, se falar em educação é bom, mas tem que apresentar recursos para a educação e, nesse momento, a comissão aprova o nosso projeto. Quando digo que fiquei feliz com a aprovação do projeto na comissão, repito, o faço, pois esse aumento do recurso fará certamente com que a igualdade de oportunidade se amplie e avance tanto naquilo que é palco de quase todo dia os meus discursos aqui no Senado, que é a justiça social, e que eu dizia ontem, senador Simão, vai ser o eixo também da minha participação lá no Mercosul, e sei que terei a parceria não somente do senador Simão, como também do senador Mozarildo, já que tem previsto a primeira reunião para a próxima segunda-feira. Enfim, esse é o objetivo do projeto. E eu espero que ele se transforme em lei a partir da sanção da presidenta Dilma. Lembro, de novo, a todos, 30% do FUST, 30% será destinado para a educação. 20% para a educação básica e os outros 10% para investimento na educação, mas na via de ciências e tecnologia. Senhor presidente, para concluir, últimos 2 minutos, eu quero só dizer que recebi um documento do Ministério Público do Trabalho, endereçado às centrais sindicais, que entendo eu que é da maior seriedade esse documento, e por isso vim com o documento à tribuna. O procurador do Ministério do Trabalho diz: a conduta da direção da Eletrosul nesse processo, além de unilateral, não tem sido clara, criando um clima de ansiedade e incerteza quanto à situação dos trabalhadores e à geração de energia. Quero destacar ainda, senhor presidente, que consta no documento que me foi enviado pelo Sinergia, Sindicato dos Eletricitários de Florianópolis e região, que o processo de teleassistência das instalações também descumpre cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho 2010-2011, prevendo que a revisão e a efetivação da política de operação seria objeto de amplo debate e tratativas com os Sinergia e as demais entidades integrantes da Intersindical dos Eletricitários do Sul do Brasil do Mato Grosso do Sul, Intersul. No documento também consta que nas audiências de mediação realizadas no âmbito do Ministério Público do Trabalho, envolvendo a Eletrosul, não houve avanços, observando-se verdadeira intransigência da empresa em debater as alterações que afetam de forma substancial os
operadores do sistema. Por último, a notificação do Ministério Público considera que o eventual desabastecimento de energia elétrica por falha decorrente da nova política de operação afetará mais de 30 milhões de habitantes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, distribuídos em cerca de 1.267 municípios, podendo o problema ganhar dimensão nacional, já que o sistema elétrico brasileiro é todo interligado. Eu quero dizer que compartilho das preocupações do Sinergia e do Ministério Público do Trabalho. Considero que a atitude do Ministério Público do Trabalho, muito assertiva, é preciso, de fato, que essa questão seja esclarecida, debatida e que os direitos dos trabalhadores, o patrimônio público, seja respeitado e preservado, inclusive quanto aos acidentes que poderão resultar em mortes ou sequelas para os trabalhadores. Senhor presidente, eu faço esse registro, que, como disse aqui o procurador do Trabalho, Sandro Eduardo Sada, ele diz: a forma como o processo vem ocorrendo configura grave violação aos direitos fundamentais, os direitos fundamentais dos trabalhadores a um ambiente de trabalho livre do assédio moral. A empresa adota de forma absolutamente temerária procedimentos que colocam em risco, a um só tempo, a vida dos trabalhadores, o patrimônio público e o fornecimento de energia a cerca, como eu dizia antes, de milhões de habitantes do Brasil. O mais curioso é que os próprios documentos apresentados pela empresa comprovam a denúncia que o Ministério Público faz e que eu trago aqui. Comprovam de forma cabal esses riscos e, mesmo assim, elas seguem cometendo graves ilícitos por razões meramente financeiras, conduta que o Ministério Público do Trabalho e toda a sociedade não pode admitir, ferindo, inclusive, o que manda a própria Convenção da OIT, quando diz: o termo saúde, em relação ao trabalho, abrange não somente a ausência de afecções ou de doença, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados com a segurança e higiene do trabalho. O relatório global do processo, certificação de operadores de 27 de setembro de 2011, documento produzido pela própria Eletrosul, revela que é grave, senhor presidente, é grave a situação. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os dois pronunciamentos, tanto esse da importância para a educação, como esse aqui desse ato cometido de forma equivocada, para não dizer de má fé, pelas centrais elétricas brasileiras, que poderão levar a um resultado gravíssimo. Não só o desabastecimento da energia elétrica, mas também doenças e acidentes no trabalho. Era isso, obrigado, senhor presidente.